Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Aleluia. Amém. Com Jesus somos mais do que vencedores. Amém. Aleluia. Cante connosco este corinho que vamos cantar para a glória de Deus e bênção das nossas almas. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. Mas também nunca se esquecer que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Oh, aleluia, 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 amém. Oh, aleluia, 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 amém. E nós vamos cantar o último corinho. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, uma vitória para alcançar, em cada dia do meu viver, serei fiel. Prezado telespectador, paz seja convosco. Falamos o pastor Adelino de Souza, de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte,
e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Aleluia. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Porque Deus. só Deus é digno de Yes. toda a glória, Só Ele louvor é Senhor. e adoração, Aleluia. porquanto Ele é o Criador do universo. Graças a Deus. Falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. Glória a Deus. E como está escrito, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Pedra não foi feita de pedra. Árvore não foi feita de árvore. Água não foi feita de água. Terra não foi Aleluia. feita de terra. Glória ao Senhor. Deus falou e as coisas começaram a existir. E damos graças por poder crer neste maravilhoso Senhor. Amém. E Graças tendo a criado o Deus. homem à sua imagem e semelhança, depois dele cair veio em seu socorro e castigou o seu Filho amado, colocou sobre ele um preço da nossa redenção. Jesus Cristo nosso Senhor foi ao Calvário Aleluia. pagar o preço, o resgate da nossa alma. Amém. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, Glória ao Senhor. pois vamos ministrar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Sabe Graças porquê? a Deus. Porque estas notícias são verdadeiras. Aleluia. Minha esposa convosco. Aleluia. É um prazer estar com os meus queridos irmãos, aleluia, na manhã deste dia, para louvar e exaltar o nome do Senhor, Amém. para lhe dar a glória, o louvor e a adoração e a gratidão da nossa vida. Pois, aleluia, o Senhor nos salvou, foi para nós termos comunhão com Ele e sermos gratos cada dia Glória. da nossa vida, podermos exaltar e glorificar o seu santo nome, aleluia. Graças a E é Deus. esta, aleluia, a nossa missão que o Senhor nos tem dado aqui na terra, é de o exaltar, é de o glorificar, é de ministrar a sua santa palavra, Amém. é de dizer aos outros que o nosso Deus é um Deus diferente daquele Deus que existe no mundo. Fora do nosso Deus não há Deus, não. Amém. Tudo o resto é vaidade, é a imaginação do homem, mas o nosso Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Amém. Aquilo que tudo fez. Glória ao nome do Senhor. Aquele que vela pelas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Glória. Aquele que nos abençoa cada dia. Glória a Deus. É, na realidade, maravilhoso. Como o sentir o amor do Senhor e saber como o Senhor é grande e poderoso para os seus filhinhos. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por aqueles que nos veem, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que pedem as nossas orações. Aleluia. Por aqueles que estão longe do Senhor, para que eles se possam chegar ao Senhor. Amém. Pois nós, através das notícias que o mundo traz, muitas das vezes até nós dizemos, Senhor, estamos vivendo a última hora, como João dizia, mas glória ao nome do Senhor, aleluia. O Senhor está em controle de todas as coisas, das nossas Glória. vidas, não vamos desanimar, vamos crer e vamos confiar nele, para a glória do nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome e adoramos o teu santíssimo e bendito nome, Aleluia. porque é nome sobre todo nome, Thank ao you, qual Lord. todo joelho se dobra, toda a língua Aleluia. confessa, toda a alma, aleluia, vem perante ti para exaltar e glorificar o teu Glória a nome. Deus. Senhor Deus, aleluia, recebe a glória, recebe a gratidão, recebe a adoração das nossas vidas, abençoa os nossos queridos irmãos Amém. e irmãs e os simpatizantes deste programa, Amém. Senhor, para que, Senhor, aleluia, eles possam ter uma vida que glorifique o nome do Senhor e possam ser abençoados, aleluia, pela tua santa palavra, meu Senhor, Amém. e pelo teu grande poder. Cuida aos enfermos, Senhor, aleluia, salva os perdidos, Senhor, Amém. dá vitória, Senhor, no meio do teu povo, Amém. aqueles que têm aflições, aqueles que vivem, ó Senhor, longe de ti,
ti, trá-los para junto de ti, meu Senhor. Glória ao teu nome. Lembra-te da Ucrânia, Senhor. Tem misericórdia daquela nação. Senhor, tem misericórdia daqueles que vivem em sofrimento. Oh, Paizinho querido, aleluia. Abençoa o teu servo, inspira-o, ajuda-o a proclamar as boas novas do teu reino. Dá-nos um culto abençoado, cheio da tua graça e do teu poder. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. São todos muito bem-vindos a este programa. Que Deus ricamente vos abençoe. E tanto quanto estiver ao vosso alcance, pedimos que compartilhem os nossos programas com o vosso próximo. Que o Senhor ricamente vos abençoe. E para a introdução deste programa, como é nosso costume, temos algumas notas de abertura. Primeira nota: mensagem bíblica para quem vivemos neste mundo. O Senhor a quem servimos e seguimos neste mundo decreta o tipo de vida que temos e o destino que nos espera. Paulo disse para mim: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1 e versos 21. Existem nas Santas Escrituras pelo menos 4 tipos de morte. Existem também muitas pessoas que estão mortas e continuam andando por este mundo vivas. A pior das mortes que acontece às almas é a morte eterna, porque neste estado elas estão vivas, mas em sofrimento eterno. E uma segunda nota de abertura deste programa, para andarmos informados sobre a nossa vida terrena e o Senhor a quem servimos, precisamos de ouvir a mensagem bíblica. Não tenha dúvida que enquanto vivemos na terra, precisamos de saber para qual dos dois senhores vivemos e que Jesus nos ensinou em Mateus 6 e verso 24. Viver para Jesus significa viver com Jesus eternamente. Reserva algum tempo para ouvir esta mensagem até ao fim e que Deus vos abençoe. Para quem vivemos neste mundo, Deus tem colocado em muitos servos e servas de Deus a responsabilidade de dizer: assim diz a palavra de Deus. Nós não temos nada para vos dar pessoalmente, mas temos a mensagem de Deus para ministrar, para que outros possam tomar decisões na vida enquanto têm tempo. Porque finalmente vem o dia em que as pessoas queriam ou quereriam arrepender-se, mas não têm tempo para isso. É tarde demais, porque durante o sono da noite partiram à eternidade. Ou durante o trabalho ou durante uma viagem teve um acidente mortal. É tarde demais. Nós precisamos saber que o homem não é uma coisa vulgar. Deus deu ao homem a sua imagem e semelhança. E depois desta pequena introdução, vamos ler em 2 Coríntios 5, verso 14 e verso 15, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um, e este é Jesus, se um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. Para quem vivemos nós neste mundo? Esta é a mensagem que temos para desenvolver durante alguns minutos. E esta meditação tem apenas 2 pontos. A introdução e, em segundo lugar, a pergunta: para quem vivemos nós e a quem servimos nós? Em primeiro lugar, ao introduzir esta mensagem bíblica, descobrimos que ela nos ensina acerca de um grupo de pessoas que reconhecem que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo vai muito para lá do assunto profético da morte e ressurreição de Cristo. E esse assunto profético já cumprido. De maneira que há um grupo de pessoas que compreendem que Cristo veio a este mundo salvar os pecadores com um propósito. É que o Senhor disse também a eles: vinde a mim e aprendei de mim. E sendo assim, ele não anda por aí a pregar. Quem anda a pregar são servos e servas de Deus, que são instrumentos do Espírito Santo para ministrar a Santa Escritura, trazendo o conhecimento à humanidade de que Deus ama os pecadores ao ponto de dar a sua vida por eles na pessoa de Jesus. Deus não pode morrer, mas Jesus encarnou para isso mesmo, para nos resgatar na sua morte vicária no Calvário. Deus revelou-se em carne com esse propósito: salvar a humanidade. Louvado seja Deus. Assim, Cristo morreu. Nós vamos ver o facto espiritual. Cristo morreu. E os cristãos de Cristo, espiritualmente falando, também morrem com Ele. Já não são mais deste mundo. E esse grupo de crentes é chamada a Igreja do Senhor, onde Ele é a cabeça dessa Igreja. O assunto em questão que estamos falando é muito profundo, porque nos ensina que esse grupo de pessoas também morrem, mas têm vida, andam vivos, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa é a diferença. Eles estão mortos para este mundo vil, não amam o mundo, nem o que no mundo há. Não vão ao futebol ou qualquer outro desporto de competição, porque tem um Senhor e não tem ídolos no seu coração, nem gasta o seu dinheiro mal gasto, que falta à família. Não. Cristão de Cristo é diferente. Diga, cristão de Cristo é diferente. Andam mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Finalmente o Senhor chama-lhe de sal da terra e de luzes do mundo. O importante é compreender que tais pessoas não vivem mais para si, e isto revela que têm um Salvador que os comprou da terra com o seu próprio sangue. Atos 20 e verso 28. Em comparação, quando compramos algo, esse algo nos pertence, porque pagamos o preço. Seja uma casa, seja um automóvel, seja um fato, pertence-nos porque pagamos o preço. Assim foi com Deus, comprou-nos com o sangue do seu Filho. Enquanto a gente não entender isto, nós andamos por este mundo
podemos até ser chamados de cristãos e estamos muito longe de Cristo. Eu não tenho outro evangelho para pregar. Prego o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele não para aí. O evangelho não é apenas salvação. O evangelho é cura e é libertação. E os cristãos são convidados, se querem ir para a casa do Pai, a serem santificados no corpo, na alma e no espírito. Então, esta é a razão do cristianismo de Cristo ser diferente de toda e qualquer denominação religiosa, seja ela com o nome de cristão ou não. Este povo que vive na terra, a Igreja de Cristo, foi comprada, por isso pertence a quem a comprou. E esse Senhor que nos comprou tem uma palavra de ensino para cada um de nós e diz para nós andarmos de acordo com o seu ensino. Você quer ir para o céu? Lá não entram ídolos, nem clubes, nem nada da terra. Está escrito que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos, seja o que seja. Então, este povo que vive na terra pertence a quem o comprou. Os cristãos de Cristo não vivem mais para si, vivem para aquele que por eles deu a vida na cruz do Calvário. E isto é muito sério. Não viver mais para si é ter uma vida submissa ao seu Criador. Mas, pastor, mas a gente não pode ir aqui e lá, vá de férias, vá descansar, etc. Mas faça tudo conforme a diretriz divina da palavra daquele que nos criou e recriou. Jesus afirmou que os seus seguidores já não eram mais deste mundo, como Jesus deste mundo não era. João 15, 19 e João 17, verso 14. E os crentes não são deste mundo, são de outro mundo, são do mundo de Jesus. Segundo lugar, para quem vivemos e a quem servimos? E esta segunda pergunta, estamos nós mortos ou vivos? Cristão de Cristo tem que ter em consideração que não há opção. Ele não tem qualquer outra opção, mas sim obrigação de seguir quem o comprou. Naturalmente, nós não temos, todos nós temos, melhor dito, de alguma forma, enfrentar o dia a dia, trabalhando, fazendo os nossos negócios, tratando da família, e isto é normal em todos nós. Mas o assunto aqui não é de cariz natural, é de cariz espiritual. Trata-se de sermos de Jesus e de servirmos a Jesus, que por nós deu a sua vida no Calvário. E Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Pergunto, qual é o Senhor a quem servimos? Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, verso 45.
Este é o exemplo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Somos nós servos de Deus ou servos deste mundo? E como diz o texto sagrado, se um morrer por todos, logo todos morreram. E esta morte de todos não é física, mas ilustração da doutrina de pertencermos àquele que por nós deu a sua vida. Temos nós, neste aspecto, que a compreensão de que não temos vontade própria, mas que a vontade de Deus deve ser feita em nós. Segundo as Escrituras, existem diversas mortes. Nós vamos falar um pouco sobre vários tipos de mortes. Existem pessoas em todo o mundo que morrem mais do que uma vez e andam vivas. E há pelo menos 4 tipos de morte. Quem são eles e de que forma morrem e de que forma andam? Tudo que nós dizemos temos que basear aquilo que dizemos nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E daqui extraímos compreender o que é a vontade de Deus em todos os aspectos da vida, etc. A primeira morte conhece por morte física, ou seja, deixamos o corpo na terra e vamos para um dos lugares eternos decretados por Deus. A morte é uma sentença divina gerada em Gênesis 3:19, Eclesiastes 3, verso 20 e Hebreus 9:27. E esta última escritura diz: está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas enquanto o corpo fica na terra, o Espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. E em Lucas 16, 23 a 25, Jesus ensinou que 2 homens se encontraram em diferentes lugares após a morte. O rico da história do rico e Lázaro foi encontrado no Hades, em tormentos, com as chamas, e o Lázaro no seio de Abraão, um atormentado, o outro consolado. Lucas 16, 22 a 25. A segunda morte. Conhece pela morte espiritual de que todos nós passamos nesta vida terrena, ou seja, que estando vivos na carne, estamos, contudo, separados de Deus e condenados por causa do pecado ou transgressão às leis de Deus. E esta situação chama-se de mortos em ofensas e pecados. E esta morte se encontra em Efésios 2:1, Colossenses 2:13 e em Romanos 3:23. Afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 10 ao verso 12, afirma que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Ou que não têm qualquer utilidade. E Jesus disse a um homem: segue-me. E deixa os mortos enterrar seus mortos. Mateus 8, verso 22. Esses são mortos em ofensas e pecados inúteis. A terceira morte conhece por morte para os pecados. Morte natural, morte em ofensas e pecados, morte para os pecados. Esta é a morte mais importante que acontece na vida das pessoas. E porquê?
quando falamos de morte, logo mais, a nossa mente natural vai para um cemitério. Morreu, tem que se enterrar. Nós não estamos falando dessa morte. Já falamos atrás. A primeira morte, ordenada por Deus, etc. etc. A resposta, portanto, o que é que acontece na vida dessas pessoas e porquê? A resposta é simples, mas muito profunda. Sem esta morte, não há salvação para ninguém. Mortos para os pecados. Se não morrermos para os pecados, não temos salvação. Vivemos no pecado. E o autor do pecado é Satanás. Você gostaria de servir a Satanás? Sirva a Jesus, que o comprou na cruz do Calvário. Portanto, o texto sagrado revela isto. O verso 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, obriga ou força, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Temos que aceitar a sua morte vicária em nosso favor para que esta morte possa produzir efeito espiritual e mental na nossa vida. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo disse: não vivo mais eu, o meu ego, a minha pessoa, aquilo que eu penso ser alguma coisa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e verso 20. Esse é o segredo. Se Cristo vive em nós estamos em Cristo. Louvado seja Deus. Considere isto. Todos os cristãos de Cristo são mortos para os pecados. Não ponha dúvida. Todos os mortos, todos os cristãos de Cristo estão mortos para os pecados. Do contrário, não eram de Cristo. E morto é morto. Morto é morto. Não existe mais. Se passássemos pela morte natural, não existíamos mais. Íamos para um cemitério. Da mesma forma. Mortos para o pecado é morto. Não servimos mais ao pecado nem ao autor dele, que é Satanás. Não existe mais nesse aspecto. E isto chama-se separação. Jesus disse que já não somos deste mundo. João 15, verso 19. Cristão de Cristo está morto para o mundo do pecado, mas vive para Deus. Vivemos num reino espiritualmente maligno. Mateus 4, 8 e 9. Talvez você não saiba, mas fique sabendo. O diabo disse a Jesus, mostrando no momento do tempo todos os reinos da terra, e disse: tudo isto te darei, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Então o mundo está no maligno. Este mundo jaz no maligno. Mas nós somos de Deus. Há uma diferença. Já deixamos o mundo do maligno, já morremos para o pecado, morremos com Cristo, não seguimos mais a Satanás, nem as coisas que ele ensina para este mundo de destruição da carne, da mente e do espírito. Cristão de Cristo é diferente.
Então, os cristãos de Cristo pertencem a outro reino e a outro Senhor, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles deu a sua vida, pagou o preço do seu resgate. 1 Timóteo 2, verso 6. Infelizmente, muitos com o nome de cristãos estão vivendo para si mesmos e não para Jesus. É sabe o que é que vai acontecer? Mateus 25, 1 a 13, chama-nos a atenção de dois tipos de crentes: virgens prudentes e virgens loucas. A quem pertencemos nós? Nós temos que tomar decisões na vida. O diabo paga mal a quem o serve. Ultimamente ele está destruindo as criancinhas nas escolas. Nós estamos vivendo últimos dias sobre a terra. Não sei quando, mas poderá ser ainda na minha geração ou não, que o Senhor venha buscar a sua igreja. Poderá. E se nós não estamos vivendo para Ele, então precisamos de conversão, salvação. E isto porque vivemos para nós, em vez de vivermos para Jesus. Para quem vivemos nós? Olha, eu tenho que tratar da minha esposa, e quando era mais novo tinha que tratar dos meus filhos. E ela também trata de mim. Louvado seja Deus. Mas para quem vivemos nós espiritualmente neste mundo? Que Senhor é o nosso Senhor? É Satanás ou é Jesus que nos veio resgatar com o seu sangue no Calvário? Adão fez um mau negócio. Deu a Satanás toda a autoridade que Deus lhe tinha dado. Mas olha, graças a Deus por Jesus, que pagou o preço da nossa redenção, para que agora possamos ter uma nova vida enquanto vivemos sobre a terra. Pergunta: para quem estamos nós vivendo? Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o segredo. Porque um homem não pode viver dentro de outro homem. Mas Jesus vive em espírito. Mas com o seu Espírito Santo vive nos corações dos crentes. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus nosso Senhor. Então, os que são de Deus são guiados pelo seu Espírito Santo. 1 Pedro 2, verso 24, diz, em referência a Jesus, estas palavras: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Se andarmos nos pecados, não estamos mortos para essa vida de pecado e depravada. É tão fácil como isto. Ou somos de Jesus e somos santificados no corpo, na alma e no espírito, ou não. Uma das coisas tem que acontecer na nossa vida. Se isto não acontece na nossa vida, precisamos de conversão, de mudança de vida. Satanás, uma das coisas que ele nos últimos dias traz é o engano. E tantas vezes os seus lacaios, os seus servos falam a mentira e o engano, que essa mentira e engano tem que se tornar verdade. Discirna o tempo em que vive. E lembre-se disto. Ainda que Satanás é dono deste mundo, a Bíblia Sagrada diz que ele foge de um crente. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Colossenses 3, 1 a 3 afirma: se já ressuscitares com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
pensai nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, está imbuída ali, louvado seja Deus. Portanto, pensa, atua, fala, etc. das coisas de Deus. Gálatas 2, verso 20, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo, é termos o Espírito Santo dentro de nós. Cristo vive em mim. E o Espírito Santo guia, conforta, ensina, etc. etc. Mas Paulo estava vivo, mas estava crucificado para este mundo. A Igreja de Cristo é constituída deste tipo de pessoas, mortos-vivos. Romanos 6, verso 11, Paulo diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Manda o pecado para o inferno. Não siga o pecado. Siga a Jesus. Pagou o preço da nossa redenção com a sua morte. Mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Esta é a morte mais importante da nossa vida. Pergunto, para quem vivemos nós? Este é o facto espiritual. Só podemos viver para Deus se estivermos mortos para o pecado. Só podemos viver para Deus se estivermos mortos para o pecado. Isto é o que está escrito. O quarto tipo de morte. O quarto tipo de morte é a pior de todas elas. É um eterno sofrimento. Essa morte é nas Escrituras chamada a segunda morte. E se encontra em Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15, no julgamento do trono branco. Há muita dificuldade em compreender que julgamento é esse. Deixa-me dizer daqui. O julgamento do trono branco só acontece no fim do milénio de paz, com Jesus na terra. As almas que partiram à eternidade sem salvação, Jesus disse que eles iriam para o inferno. Pastor, você crê no inferno? Deixe-me dizer, puxa vida, porque lá há pranto e ranger de dentes. Eu não quero ir para lá. Evite. Inferno significa lugar de sofrimento das almas que morrem sem salvação. E também a sua ressurreição daqueles que vão enfrentar esta morte só se dará no fim do milénio. Este vocábulo, inferno, traduz-se por 4 palavras da língua hebraica e grega, ou seja, Sheol, Hades, Gehenna e Tártaro. E deixamos aqui 4 escrituras correspondentes por ordem sobre Sheol, Deuteronômio 32, verso 22. Sobre o Hades, Lucas 16, verso 23, onde está o rico atormentado. Sobre a Gehenna, Mateus 18, verso 9. E sobre o Tártaro, Mateus 25, se a minha memória está correta, verso 46. E, no final de tudo, até a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Este é o facto bíblico. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que se chama segunda morte. Apocalipse 20, verso 14. A morte é um decreto divino, como temos dito, e é a maldição de Deus por causa da transgressão.
para quem vivemos nós. 1 João 5, verso 11, diz: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Sabe? Quando temos a Jesus como nosso Senhor, o seu Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Tomemos muita atenção ao que dizem as Escrituras Sagradas, porque este assunto é de veras importante. Para quem vivemos nós neste mundo? As Santas Escrituras ensinam desta forma pela boca de Paulo, afirma: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, verso 20 e verso 21. E para nós, como é? Lembremos-nos do seguinte, que como os cristãos de Cristo estão mortos para os pecados, mas existem outros com esse nome que, vivendo, andam longe de Deus, vivem em pecado. Jesus disse ao pastor da igreja de Sardes, pastor da igreja de Sardes, diz que ele tinha nome de que vivia e que estava morto. Apocalipse 3, verso 1. Um pastor a pastorear numa igreja e morto. Não era morto fisicamente, mas era morto separado de Deus por causa do pecado. E ao pastor da igreja de Laodiceia, Jesus disse-lhe que ele era um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Você pensa que não há pastores desta forma hoje? Há muitos para esse mundo fora. E muito mais que no princípio. Porque a Bíblia Sagrada diz que os falsos profetas e falsos doutores são aos montões. Aos montões. E só os discerne aquele que vive com o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo guia, conforta e ensina. Só esses é que discernem quem são esses montões de pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, etc, etc. São aos montões, mas são falsos. Portanto, está escrito em Apocalipse 3, em verso 17. Para quem vivemos nós? Estamos nós mortos para este mundo ou vivemos enlaçados neste mundo do pecado? Os laços vêm de muita e variada forma. E as pessoas pensam que quando chega à noite, olha, eu peço perdão a Deus. Mas naquele dia em que Deus vai lhe tirar a vida, esqueceu-se disso, de pedir perdão, e partiu à eternidade para um lugar mau. Para quem vivemos nós? João 5, verso 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem tem essa vida tem Jesus e vive eternamente com Ele. Mas viver para Jesus é tê-lo como nosso Senhor e servi-lo. É honrá-lo também, é seguir os seus ensinos, é obedecer à voz das suas palavras. Cada um que recebeu o perdão e a salvação, saiba que para se manter no corpo de Cristo deve estar em movimento, deve fazer alguma coisa.
em prol dos outros, dê valor ao perdão e à salvação que Deus lhe concedeu. Nenhum cristão de Cristo que morre para este mundo jamais vive para si, porque pertence a Jesus. E diz o Senhor, ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas também diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga amém. Romanos 14, verso 7 ao verso 9, diz estas palavras: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. É Jesus o nosso Senhor, para quem estamos vivendo. E Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Senhor significa ser dono ou proprietário de algo. E neste caso, é dono e senhor de todas as almas dos homens. Mas neste caso ainda, temos por Senhor aquele que nos comprou com o seu sangue no Calvário. E então, para esses que já lhe pertencem, os 24 anciãos no céu cantam desta forma. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 e verso 9. Verso 9 e verso 10. Nós estamos chegando ao fim deste programa. No milénio, os servos de Deus vão reinar com Ele durante 1000 anos. As coisas vão se inverter. Os que agora sofrem estarão em lugares de destaque no milénio. E cabe aqui dizer também as últimas palavras de Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E nós chegamos ao fim deste programa. Agradecemos a vossa vinda. Por favor, compartilhe com os outros na medida do seu possível. E nós agradecemos em nome de Jesus e, querendo Deus, 2 a 8 dias, ao mesmo horário, 9 da manhã de Nova Iorque, estaremos em vosso lar, se Deus permitir. Amém. Amém.